bem-vindos a mais um Arena Labô, hoje, 4 de setembro, o Arena dedicado à arte sacra contemporânea no Brasil. Gostaria de começar agradecendo, como sempre, à Fundação São Paulo, à TV PUC, ao pessoal do Tuca, ao nosso diretor acadêmico, Luiz Felipe Pondé, aos coordenadores dos grupos de pesquisa aqui presentes e aos pesquisadores como um todo. E hoje temos especialmente o que a gente chama do grupo mais belo do Labô, pois lida com arte, e aí fica difícil da gente, né, competir. O grupo de arte sacra contemporânea no Brasil, coordenado pela professora Vilma Tomaso, pelo padre Diego William dos Santos, tem o prazer de fazer, tem o prazer de receber vocês nesse evento de hoje. Então, antes da gente começar a discussão e as imagens e tudo mais, eu gostaria de só lembrar todo mundo que está aqui que as perguntas são feitas por mensagem no Instagram. Então, quem não segue o Labô PUC SP, nas redes, no Instagram principalmente, siga e mande as perguntas que vão ser feitas ao final para o grupo. E com relação aos certificados, eles vão ser encaminhados a partir de amanhã por e-mail a cada um de vocês. Então, eu agradeço Vilma, Padre Diego, Padre Tiago, Maria, Eduardo, muito obrigada por estarem conosco. A palavra está com vocês. Padre Diego, por favor. Então, boa noite a todos. Então, nós queremos também, enquanto grupo de pesquisa, agradecer a todos vocês que vieram nesta noite para partilhar conosco das nossas discussões no grupo e além do grupo, não é? Queremos agradecer também à Fundação São Paulo, o Labô, por esse espaço que nos concede para aumentarmos, ampliarmos as nossas discussões, na pessoa do professor Luiz Felipe Pondé, Andréa, também Flavinha, Lourdes e toda a equipe do Labô que aqui está. E queremos agradecer aos membros pesquisadores do nosso grupo Arte Sacra, que aqui estão, e todos vocês, uma vez mais, obrigado pela presença. Nós agradecemos também e assim apresentamos Padre Tiago Facchini, que é pedagogo, mestre em teologia, especialista em liturgia pela PUC São Paulo, especialista em espaço litúrgico e arte sacra pela PUC do Rio Grande do Sul e assessor do setor do espaço celebrativo da CNBB, também diretor comercial das edições CNBB. Muito obrigado, Padre, pela presença nesta noite. Apresentamos também a nossa querida amiga e artista sacra, Maria Fonseca, que é designer de interiores, graduando em teologia, artista sacra há mais de 24 anos, atualmente com obras em mais de 20 estados pelo Brasil e também fora do Brasil, com foco na arte sacra bizantina, cursou iconografia bizantina com o grande artista sacro Cláudio Pastro. Seja bem-vinda também, Maria, e agradecemos a presença e apresentamos também nosso querido Eduardo Carrara, que é engenheiro mecânico com especialização em arte sacra e espaço litúrgico. Desde 1990 trabalha na empresa Luiz Carrara Artesanato Sacro e dentre os trabalhos mais relevantes destacam-se o nicho da imagem de Nossa Senhora Aparecida, as portas do batistério e também a Porta Santa, obras do Santuário Nacional de Aparecida, em parceria também com o Cláudio Pastro. Seja bem-vindo, Eduardo. E agora passo a palavra à nossa querida coordenadora, a professora Vilma Tomaso. Boa noite a todos, agradeço a presença de vocês, agradeço também a toda a equipe que colaborou para que esse evento acontecesse. Quero fazer um agradecimento público ao nosso professor, doutor Luiz Felipe Pondé, porque perguntam por que existe um grupo de arte sacra no Labô, né? Onde entra isso? Então, eu vou contar rapidinho uma pequena história. Eu participava do grupo NEMES, que era o grupo de pesquisa de núcleo de pesquisa de estudo de mística e espiritualidade, desde 2006. E um dia o Pondé falou para mim, Vilma, por que você não faz doutorado? Eu falei, Pondé, acho que não. E ele me incentivou, foi meu orientador. Quando eu defendi, falei sobre arte sacra, falei sobre iconografia no minha pesquisa, né? E também Cláudio Pastro. Quando eu defendi,
eu apresentei para o Pondé um curso, e ele também me apoiou e foi meu coordenador no COGEAI. Quando aconteceu o Labor, ele falou, você não quer ter um grupo de pesquisa ao invés de dar aula? Era o meu sonho. Então, se esse grupo existe, a gente deve ao Pondé. Muito obrigada, Pondé. Então, dito isso, eu quero falar que arte é a linguagem universal. Tem a ver com a visão. O Plotino, que foi um filósofo grego, ele dizia que belo é o que agrada aos olhos. Será que para a arte sacra é assim também? Belo é o que agrada aos olhos? Não. Belo é o que te leva a ver o divino, é o que te leva a ver o mundo transfigurado. A arte sacra, ela é litúrgica, porque desde o começo, isso eu me lembro bem das minhas conversas com Cláudio Passo, ele falava, Vilma, desde que o mundo é mundo, desde que surgiram as comunidades, existia, por causa da morte, né, um medo. A morte causava medo para o ser humano, é o único que tem essa consciência, né? Então, a comunidade se reunia num lugar culto, fazia um culto, e para uma divindade, seja lá qual for. E eles nesse momento do culto, era um momento solene, todos tinham uma forma de se apresentar diferenciada. Então, essa era a arte. A arte é um serviço litúrgico. Então, é essa arte sacra que nós pesquisamos aqui. O Brasil é um país que tem a cultura do barroco, mas a partir do Vaticano II, que começou em 1962, terminou em 8 de dezembro de 1965, ele volta, ele faz algumas considerações do concílio, né, os documentos do concílio, porque ele foi um concílio litúrgico. Mudando a liturgia, houve uma mudança bem grande na liturgia, mudou também a arte. Então, o nosso desafio é, essa arte, nós conseguimos aderir a essa arte? Os artistas acompanham isso? O povo brasileiro aceita essa arte, sendo que veio de uma cultura do barroco? Então, existem muitas questões. E é isso que nós pesquisamos, né, Padre Diego? E o nosso grupo maravilhoso também. Dito isso, quero passar a palavra para os nossos convidados. Vou começar a pergunta difícil para o Padre Tiago. O Padre Tiago foi assessor litúrgico da CNBB em arquitetura e arte sacra. Então, o senhor conviveu com a demanda de trabalhos de arte e arquitetura nas igrejas, certo? Isso. E também com quem pedia esses trabalhos, quer dizer, os artistas que eram solicitados e os clérigos, seja lá o bispo, o padre, o pároco, que pedia esse trabalho, né? A arte do concílio, pós-concílio, ela é aceita pelos artistas e pelos clérigos, e o povo está preparado para ela, entende essa arte? Boa noite, professora Vilma, Padre Diego e todos aqui. É uma alegria poder estar aqui essa noite e, sobretudo, esse tema tão importante, né, que precisa cada dia ser refletido e redescoberto. Cláudio Pastro, ele tinha uma frase que talvez nos ajude a refletir um pouquinho sobre isso. Cláudio Pastro dizia, gosto não se nasce, se educa. Então, as igrejas no Brasil foram construídas no contexto do Concílio de Trento, né? E Trento tinha uma arte muito piedosa, muito devocional, porque o centro do espaço celebrativo era o sacrário, focando na presença real do Cristo eucarístico, né? Tudo isso contra a reforma, para combater as heresias e etc. Então, o foco era o sacrário e o altar-mor era uma grande moldura para esse sacrário. E aí vem o Concílio Ecumênico Vaticano II, que vai resgatar toda a dimensão do mistério pascal, daquilo que nós celebramos, superando, então, uma arte do culto da piedade, da devoção, para uma arte que, de fato, recupere esse mistério pascal. Então, num primeiro momento, nós temos uma certa dificuldade de compreender e até aceitar a arte sacra moderna,
uma vez que essa arte barroca está no nosso imaginário. Tanto é que quando nós falamos em arte sacra, imediatamente nos vem a arte barroca. E quando nós pegamos os documentos do concílio, a Sacrosanto Concílio, que esse ano irá celebrar 60 anos, ao falar de arte sacra, ela está falando de uma arte litúrgica. Tanto é que no Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, através da Comissão de Liturgia, preferiu chamar, ao invés de arte sacra, de arte litúrgica, né? E ao invés de espaço litúrgico, para dizer que a arte destinada ao culto litúrgico deve refletir o mistério que nós celebramos. E por isso que hoje eu não posso mais construir uma igreja a partir da imagem barroca, né? Porque isso foi fruto de uma época, da mentalidade de uma época, da eclesiologia de uma época. E aí, então, o concílio vai dizer, né, já repetindo um pouquinho o que dizia Pio XII, que a igreja está aberta a todos os tipos de arte, desde que essa reflita o transcendente. Então, nós não podemos reproduzir o barroco, mas também não é qualquer tipo de arte moderna que cabe dentro da igreja. Essa arte deve refletir o mistério, como você dizia hoje, ao iniciar a sua fala, né? Transmitir o transcendente. Então, aos poucos, nós estamos sendo educados para isso. E quando nós pegamos o Santuário de Aparecida, que é uma referência nacional, né, nós temos educado, então, o povo com essa nova arte, com esse novo gosto. E é interessante porque o povo se encanta com a Aparecida, né? É muito bonito isso. Agora, quero fazer uma perguntinha para Maria. A Maria, muito jovem, ela veio de Fortaleza, ela era menor de idade, com a mãe, para fazer um curso com o Cláudio Pastro aqui. Faz muito tempo, né? Não muito tempo, porque você é novinha ainda. Mas essa experiência continua influenciando o seu trabalho? Porque você fez iconografia também, né? Não foi só o curso do Cláudio Pastro, você é iconógrafa também. E eu queria que você falasse sobre essa experiência de ter feito esse... Eu sei que foi marcante para você, eu já sei disso, mas queria que você contasse para todo mundo que está aqui. Sim, é interessante porque eu tive um contato com catequeses, né, dentro da igreja, muito jovem, com ícones, né, iconografia bizantina. Então, o meu interesse por iconografia vem também de uma experiência, porque eu olhava para o ícone e dizia assim, gente, é feio, mas é bonito, né? Existem alguns mais antigos, assim, que ele é desfigurado, ele não tem a preocupação da estética, né, de ficar bonito, perfeito, com cores perfeitas, né? Mas sim a simbologia e o olhar. Então, o olhar do ícone me penetrava. E eu tive uma experiência muito grande com o ícone de Nossa Senhora, hoje chamada Nossa Senhora Mãe da Ternura, né? E o olhar dela me cativou muito, né? E eu fui estudar um pouco sobre esse ícone. Depois, eu fui atrás de livros e encontrei o do Cláudio, né? E eu disse, eu preciso. Aí falaram, vai ter o curso dele, né? E eu vim para cá. Minha mãe, não, prefiro que ela vá e encontrou a paixão dela. Então, eu digo para vocês que eu sou, antes do Cláudio, era um ícone que eu dizia assim, nunca vou conseguir pintar isso numa igreja, nunca vou conseguir ver isso na igreja. Geralmente, em capelas de religiosos, nós víamos, mas nunca numa igreja, numa paróquia, nada assim. Por essa visão barroca, né? Então, depois do Cláudio, eu pude ver uma liberdade sem romper com dogmas nenhum, né? Sem romper com a liturgia, com a tradição, perceber a sensibilidade e a inteligência dele, né? Eu, muito nova, eu tinha 16 anos, então eu era um ninguém no meio de um monte de gente adulta ali. Então, onde eu ia, tinha que ter autorização. E era incrível, ele falava e eu ficava assim, né, encantada com o que ele dizia, porque era uma novidade. E fazia muito sentido essa novidade, né? Então, eu era muito crítica também. Então, para mim, tinha que fazer sentido. E eu fui percebendo, com o decorrer, fui meio que sendo seguidora dele,
continuei pintando os ícones, fiz meus cursos, fiz curso russo, grego, né? Mas não calava o meu coração, dizia assim, a igreja ela está em movimento, né? E o Cláudio ele seguiu esse movimento, né? Sem romper. Então, uma arte que é atual até hoje, né? Porque a palavra de Deus, a imagem não deixou de ser, ela está viva, né? Você entra numa igreja que o Cláudio fez, inclusive eu fui num shopping aqui, tem, acho que, não me lembro qual shopping, Morumbi, tem uma capela, e ele fez uma capela ecumênica. Então, assim, você entra, existe uma diferença e uma presença pela sua dedicação, né? Quando o artista ele tem uma experiência com Deus, né? Não só nas imagens, mas na sua experiência com Deus na liturgia, com Deus na palavra. Então, o trabalho ele é diferente. E o Cláudio tinha isso. Você pode ver vários trabalhos maravilhosos em igrejas de vários artistas até assim consagrados, né? Mas não tem esse toque, esse choque que você celebra no espaço diferente, né? Então, eu via do mesmo jeito que eu via numa igreja bizantina, vamos dizer, que era pensado desde a maçaneta da porta, o piso, tudo era pensado liturgicamente. E o Cláudio tinha isso. Ele pensava na igreja desde a maçaneta da porta, o átrio, o piso, o batistério, o sacrário, a chave que vai, onde vai colocar um negocinho para abrir o sacrário. Então, existia esse diferencial que eu disse, é isso que o Brasil precisa. É isso que a gente precisa. Eu nem olhava como artista, eu dizia assim, é assim que eu preciso. Então, muitos precisam disso, né? Então, eu acho que eu falei, né? Vou fazer uma provocação aqui para o Eduardo. Cara, porque o Eduardo, eu posso chamar de artesão? Sim. Porque Sim. Quem faz o que você faz é um artesão no sentido mais belo da palavra, né? O Cláudio fazia os projetos dos objetos litúrgicos, do nicho de Aparecida, por exemplo, da porta do batistério de Aparecida, se alguém já viu, é belíssima. Fez também a Porta da Misericórdia. Eu posso dizer uma coisa, eu, em 2016, viajei um pouquinho nesse ano e eu vi algumas portas santas pelo mundo, na Europa, né, e nos Estados Unidos. Eu não vi nenhuma porta santa mais bonita do que a de Aparecida. Não vi. E quem conhece Aparecida sabe do que eu estou falando. Porque realmente é algo que... E todas as vezes que eu vou ao santuário, eu paro e tiro foto. Eu devo ter umas 200 fotos da porta, tudo igual. Mas, sei lá, eu quero fotografar. Mas é algo que parece que eu estou vendo pela primeira vez. Eu estou contando tudo isso para perguntar para o Eduardo como é que foi essa experiência. Eu imagino que devam ter tido muitas conversas, muitas coisas para vocês chegarem a essa beleza que foram esses objetos, inclusive objetos litúrgicos usados pelos papas, né? Também. O Papa Francisco e o Papa Bento, eu lembro de um evangeliário. Também. Participamos. Então, Sim. Então, conta um pouquinho dessa experiência com o Cláudio Pastro. Trabalhar com o Cláudio Pastro é sempre uma coisa muito boa, porque a gente aprende muito, né? Eu, pelo menos, aprendi muito trabalhando com ele. Porque ele fazia um desenho, acho que depois vai aparecer aqui, muito, muito simples, e com conteúdo, um conteúdo teológico enorme. Ele ficava horas falando sobre o desenho, o que ele queria passar, a transfiguração, tudo aquilo que vocês falaram agora, né? Trabalhar com o Cláudio, assim como trabalhar lá em Aparecida do Norte, onde eles realmente querem fazer uma coisa muito bem feita. Então, eles permitem ao artista e ao artesão fazer tudo o que deve ser feito para que a arte fique muito bem feita, para que o artista consiga extrapolar o pensamento dele, né?
Então, pode ser feito maquetes, pode ser feito experiências, pode, sabe? Por exemplo, aqueles quadradinhos do nicho de Aparecida, que tem os peixinhos, né? Foram feitos dezenas e dezenas de modelos. Se estudava, se colocava lado a lado, e ele mostrava aos padres, voltava, a comunidade participava, né? O Cláudio deixava isso acontecer, era muito bonito. Então, trabalhar com os dois ao mesmo tempo, olha os peixinhos aí, ó. Olha o desenho do nicho. E disso, né? Então, a gente tem que ajudar o artista, tirar de dentro dele o que ele quer, né? Então, isso é a nossa função junto com os artistas. Esse nicho ele é giratório, né? O nicho é giratório. Ele é giratório, porque são uma parte para a Capela dos Apóstolos. Uhum. Esse é o lado externo que a gente conhece, né? E o lado interno pouca gente conhece, digamos assim. É quando vão representações, grupos pequenos, fora do horário, os padres permitem entrar lá atrás. Mas também é bonito a mesma coisa. Eu vi e eu tive a bênção de ver a imagem girando, porque ia ser a troca do manto. Então, faz um tempinho já. E é realmente fantástico a tecnologia que tem. Agora, pergunto para o padre Tiago, e o público? Como é que as pessoas, os fiéis, os peregrinos, a pessoa que vai à igreja, o senhor tem alguma coisa para falar, ou vocês? Alguma coisa para falar em relação a isso, a essa aceitação? Porque a arte sacra não depende de conhecimento, né? Só. Sem dúvida. Acho que o artista, ele transmite, né, como dizia Maria, uma experiência de fé. Por isso que para pintar igrejas, sobretudo uma igreja católica, não basta ser um bom artista. Antes de tudo, tem que ser um bom cristão, porque ele vai revelar a partir da sua arte o mistério da fé que ele professa. E, de fato, quando o artista transmite essa fé, é uma arte que toca, que encanta, é uma arte que fala. Então, acho que essa é a primeira coisa importante a gente saber. E segundo, uma vez que toda essa arte sacra barroca está no nosso imaginário, então, ir lá e tirar aquela imagem, aquela escultura, muitas vezes para colocar um ícone, porque o nosso povo é um povo que gosta de tocar, né? Então, gosta de ir lá, pôr a mão. Então, a gente precisa valorizar isso, mas no lugar correto. Mas quando a gente senta com a comunidade e faz ela experimentar essa arte, ver o transcendente, muito além da devoção, simplesmente, eles se encantam. Tanto é que quando nós vamos à Aparecida e fazemos um passeio guiado, explicando cada coisinha que está ali, né, e vamos revelando o mistério a partir da arte, as pessoas saem de lá transformadas. Né? Então, quantas pessoas diziam, eu não gosto desse tipo de arte? Mas quando elas entendem e fazem, rezam a partir dessa arte, elas se transformam. Então, eu tenho essa experiência de ter vários grupos e de dar formações sobre espaço litúrgico e começar a falar, antes de explicar a arte, fazer eles experimentarem, beberem dessa arte. Muda todo o sentido, sem dúvida. Acho que isso está muito presente numa dimensão simbólica, né, Padre Tiago? E o Papa Francisco, escrevendo agora Desiderio Desiderave, falava muito disso, retomando um pouco o Romano Guardini, a ideia de que o homem está perdendo um pouco essa dimensão simbólica, né? Então, eu queria ver com a Maria, se ela poderia falar com a gente um pouquinho, como é que é essa questão do símbolo na arte sacra, né? Como é que a gente pode desenvolver e fazer com que as pessoas sejam educadas também nessa dimensão simbólica. Então, toda vida que eu vou fazer um trabalho, eu faço um esboço, né, uma prévia do que vai ser feito, e é explicado cada coisa. Né? Isso para a comissão. No caso, o conselho, né? Toda comunidade tem um conselho. E pós feito tudo isso, é feita uma mini pregação explicando o simbolismo de cada coisa.
E interessante porque, como o padre estava falando, né, juntando as nossas falas, o artista ele precisa ter a experiência com Deus, né, ter uma vivência, e também precisa respeitar, unir essa experiência, certo? Com essa experiência de fé, com as orientações da igreja, porque ali é um espaço celebrativo. Então, precisa-se fazer esse estudo e unir para que a simbologia seja isso, porque vamos dizer, eu tive uma experiência com Deus a partir de um santo, né? Mas celebramos o Cristo é o centro de tudo, né? Então, ali celebramos o mistério pascal, correto? Então, as simbologias, tudo que foi empregado, e isso eu tenho que explicar para todo mundo. Então, eu emprego ali o simbolismo, a pintura, tudo planejado e pensado para aquela comunidade, né? Mesmo que ela tenha uma forte devoção a um santo, eu tento também unir isso também, porque eu não vou colocar a minha experiência. A minha experiência pode estar através dos meus pincéis, através de tudo, no olhar de Cristo, né? na concepção do todo o projeto. Mas a intenção é de quem vai rezar. Então, a comunidade ela precisa se identificar também. Eu não posso colocar algo que é muito fora da realidade de uma comunidade, porque eu faço também trabalhos em periferia, né? Em lugares rurais, onde o povo vive da colheita, né? Já fiquei num lugar onde é de café, colheita de café, maravilhoso, né? Então, utilizar uma enculturação regional e colocar ali como adereço para ele se identificar e ver Cristo ali. E ter uma experiência no mistério ali celebrado, né? Então, assim, e explicar, né? Você explicando, fazendo, é uma pequena catequese. Então, fazer essa catequese do caminho que o padre faz, né? Então, eu acho super interessante e eu acho que essa clareza, ela toca. O olhar parece que cai assim umas membranas. Então, o olhar do povo, eles compram essa ideia depois. Que a arte ela fala da vida e ela parte da vida, né? Isso. A arte sacra. Né? Eu queria ver com o Eduardo como é que ele pensa uma questão. Nós temos um autor que é muito conhecido, que é Bauman, e ele definiu a sociedade como uma sociedade líquida. Então, tudo se esvai, tudo é passageiro, né? A sociedade do consumismo. Né? Mas a liturgia, a arte sacra, elas falam de algo bem concreto. A gente poderia dizer que falam de algo sólido, de verdade. Né? E você trabalha com tudo aquilo que é verdadeiro. Né? Esses materiais, você tem que trabalhar um pouco com fogo, trabalha com ferro, com metal. Né? Então, como é que é esse trabalho de artesão, como a professora Vilma dizia, de trabalhar com esses elementos verdadeiros e ver surgir também objetos que depois serão usados para a celebração? Bom, a empresa a que eu trabalho começou aqui no Brasil em 1948, mas ela veio da Alemanha, né, com os padres franciscanos. E alemão sabe como é que é, né? Tudo forte, pesado, rígido, né? Então a empresa começou com essa cultura. E fomos recuperar bastante disso com o Cláudio Pastro, voltando a ele, porque ele queria tudo muito sólido, exatamente como você falou. Não tinha problema de pesado com ele, e só materiais nobres. Então, a gente não usava qualquer outra coisa que não fosse um material não ferroso, com banho de ouro, com banho de prata, não porque é ouro e porque ouro é caro, porque o ouro é inoxidável. Né? Também a gente tem que mostrar a beleza daquilo. O vaso sagrado tem que ser belo para receber o corpo e o sangue de Cristo. Mostrar o quanto ele é importante, mas também porque é inoxidável. E também a Porta Santa, você viu, quem já esteve lá, ela falou, é dessa grossura, né? Tá tudo muito para durar. Então, na arte sacra, se você já tem toda uma pesquisa com os artistas que falam, isso é o certo, a comunidade aceitou,
Você não pode fazer uma coisa descartável que vai durar pouco tempo. Então tem que se fazer alguma coisa, além de nobre, bastante durável. Padre Tiago, a Maria falou que foi ver uma arte lá no shopping, né? E a gente vive assim um ambiente de muita agitação, né? Então a gente tem o WhatsApp, tem os grupos, tem todo momento alguém solicitando alguma coisa. Vocês mesmos estavam em algum congresso, vieram para cá e estão indo para outros trabalhos, né? Então a gente vive essa agitação, o homem moderno vive essa agitação. Mas o espaço sagrado é um lugar de descanso, né? Ele precisa ser um lugar de descanso. Então, como é que o senhor pensa essa dimensão da mistagogia no espaço sagrado como um caminho para que o homem possa descansar dessa agitação da vida profana? Podemos dizer que tudo que Deus criou é sagrado, né? Porém, a nossa relação homem-universo, né, não é sagrado. Nós temos o caos, nós temos a fome, a desigualdade, a violência. Então, nós necessitamos de espaços organizados, nós precisamos de silêncio, onde nós, de fato, podemos nos encontrar com o transcendente. E aí surgem as igrejas, né? Não só a Igreja Católica, mas em todas as religiões, né? Nós temos esse espaço de referência que nos faz sair do cotidiano e entrar numa mística. Então, os nossos espaços litúrgicos são espaços de transfiguração, né? Então, vamos pegar a passagem bíblica em que Jesus estava explicando para os discípulos que ele iria morrer. Então, Jesus está caminhando para Jerusalém e é onde ele vai celebrar a sua última ceia. E ele vai dizer, olha, depois eu vou morrer, eu vou precisar sofrer. E os discípulos não conseguem compreender isso. Eles entram em crise porque eles viam em Jesus um homem que iria causar uma revolução, iria expulsar os romanos, iria pegar de volta o poder político. Então, quando falava de reino, eles pensavam num reino humano. E Jesus se referia a um reino posterior, um reino sem fim, que é o reino dos céus. E diante da crise dos discípulos, Jesus pega Pedro, Tiago e João e diz, vamos subir aqui. E leva eles ao alto do monte e ali se transfigura. Ora, Jesus nada mais fez que antecipou aos discípulos um pedacinho do céu. Ele mostrou para os discípulos o que é o céu. E aí Pedro olha para aquilo e diz, isso aqui é bom demais, não vamos mais descer daqui não. E aí Jesus vai dizer, não, mas para chegar aqui precisa assumir a cruz, é preciso descer. Então as nossas igrejas se tornam esse lugar da transfiguração. Por isso que a maioria delas era sempre no lugar mais alto e ainda tinha uma grande escadaria, para que as pessoas pudessem fazer essa experiência da transcendência, sair da correria, da agitação do dia a dia e ali parar, né? Então, por isso que as igrejas tinham um grande átrio, que era para separar o fora e o dentro, a pessoa se acalmar e pisar num lugar sagrado. E aí vamos recordar o livro do Gênesis, do qual Moisés está diante da sarça, né? E ele vai dizer, tire as sandálias, porque aqui o lugar que pisa é uma terra santa, né? E a arte sacra tem esse compromisso, essa missão, né, de nos ajudar a entrar nesse lugar sagrado. Então, a arte nos tira desse mundo corrido, poluído, barulhento, violento, muitas vezes, e nos coloca em relação com o transcendente. E o espaço litúrgico pós-Vaticano II, muito mais do que um espaço devocional, ele deve partir da liturgia. Então, quais são os lugares de referência do artista? É a própria liturgia. Por isso que dizia que antes de ser um bom artista, ele precisa ser um bom cristão, porque ele precisa compreender a liturgia. Então, a arte litúrgica, ou a arte sacra, ela nasce do mistério que nós celebramos, né? Então, o rito, a arte é aquilo que eu vejo, mas ele me remete àquilo que eu não vejo, que é o transcendente. E a arte nos ajuda, então, a revelar esse mistério, esse transcendente que nós celebramos. Maria, o Padre Tiago falou de transfiguração, né? Como é que é para um artista mostrar o homem e o mundo transfigurado? Porque é isso que você tem que apresentar, né? Isso. Primeiramente, o artista, ele também é um fiel, né? Ele passa por esse momento da experiência com Deus. Então, ele se colocar no lugar do outro e pensar como o outro, e não para si.
Não é uma obra de arte que você para si mesmo, né? Tem uma criação onde eu tive muita formação carmelitana, né? Mas eu não posso colocar isso no painel, não posso colocar isso na igreja, né? Mas aí qual é o cerne dessa experiência? Então eu quero colocar isso para que o outro veja também e tenha uma experiência com Deus, né? Então o espaço é um espaço celebrativo, pode ser tanto ali no presbitério, onde tem um altar, um ambão, como também na capela do batismo ou na capela do Santíssimo. São lugares distintos, onde celebram coisas distintas, mas todas se conversam, né? E pode-se dizer, quando o padre estava falando sobre a transfiguração, as igrejas, a gente estava comentando hoje mais cedo, as igrejas eram feitas no alto, para lembrar esse momento, né, da transfiguração, de subir ao monte, né? Então, é o momento ali da celebração de subir ao monte e ter uma experiência de céu. Então, o momento que eu tenho mais profundo é na celebração. Então, as paredes, elas precisam favorecer a melhor celebração. O altar, toda a arte que é empregada ali, ela precisa. Então, o artista ele tem que ter essa sensibilidade, né, de mostrar ao mundo, porque a gente pensa muito naquele que já está na igreja praticando. A gente não lembra daqueles que vão entrar pela primeira vez, por um momento de aflição, né? Muitas vezes a pessoa entra num momento tão aflito que ela procura uma igreja, o silêncio. Mas esse silêncio ele vai ser, a palavra de Deus estando em imagens, ela consegue se acalmar, ela consegue ter uma experiência palpável ali. Então, é um grande começo para a evangelização. Então, a transfiguração, a minha experiência de transfiguração, é também de querer e desejar para que o outro tenha, né? Então, toda a arte ela precisa desse cunho de levar a Deus para o outro. Não só o meio que a gente está ali vivendo, de momento eucarístico, momento de batismo, mas aquilo precisa tocar o irmão, né? O outro que chega, né? Então, eu acho que é por aí. E aproveitando, quando nós pegamos as igrejas barrocas, elas conseguiam tirar a gente do cotidiano, porque quando você entrava e via toda aquela obra de arte, a gente ficava encantado com aquilo, a ponto até de distrair, né? Quando você vai numa missa, numa igreja barroca, você fica olhando, quer ver tudo, né? Então, ao invés de ajudar a rezar, ela até muitas vezes distrai. Mas ela conseguia nos tirar do nosso cotidiano. No pós-concílio, por uma necessidade, se ampliou a questão do espaço litúrgico, de que o importante não é o espaço, mas é quem se reúne. Então, a assembleia litúrgica é importante porque é Deus que reúne. Então, não importa onde essa assembleia se reúne, se é dentro de uma igreja, debaixo de uma árvore ou debaixo de uma ponte. Mas é claro que, do ponto de vista humano, antropológico, nós precisamos de lugares sensíveis, né, para nos reunir, para nos ajudar a compreender esse mistério. E aí, no pós-concílio, nós passamos por uma crise, porque antes você tinha um modelo, né? Então, Carlos Borromeu tinha lá De Fábrica Ecclesia, que dizia como tinha que ser uma igreja. No pós-concílio, o concílio abre. Vai dizer, não, nós vamos dar liberdade aos artistas, às comunidades para pensar em seus espaços, sobretudo resgatando uma eclesiologia em que não é o padre que celebra, mas todos nós somos celebrantes por força do nosso batismo. E então nós tivemos aí um tempo para redescobrir o espaço. Então, por necessidade, muitas vezes a igreja se tornou um espaço multiuso, um barracão para festas, para celebração. E aí nós fomos vendo que foi uma compreensão errônea. Então, aí nós fomos estudar o que é a arte sacra, o que é o espaço litúrgico. Então, nesses 60 anos, a igreja nos deu a oportunidade de fazer inúmeras experiências para redescobrir essa arte pós-Vaticano II. E hoje, 60 anos depois, sobretudo no Brasil, ajudado por Cláudio Pastro, irmã Laíde Sonda e tantos outros artistas que vieram depois, como a Maria, tem nos ajudado a compreender a importância dessa arte. Que eu não preciso ter a igreja barroca, mas
que a arte moderna, uma vez que é rezada, pensada, de fato ela nos ajuda a experimentar esse transcendente. Então, por isso que na CNBB nós criamos a Pastoral do Artista Sacro, onde a ideia é reunir os artistas que têm talento, mas muitas vezes não têm aonde essa formação teológica, litúrgica, de buscar aonde se inspirar. Então, ali a gente ajuda os artistas a buscarem as suas fontes de inspiração para desenvolver a arte, para que essa arte, de fato, se torne uma arte mistagógica, uma arte que revele o mistério. Para aproveitar, o senhor me falou do missal que vai sair, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre ele, que eu fiquei encantada quando ele estava falando. Já encomendei um, ele falou que não pode ainda. Então, vou ter que esperar. Mas, por favor, como tem a ver com o nosso querido Cláudio Pastro também, com a CNBB, eu queria que o senhor falasse sobre esse missal. Então, no pós-concílio, uma vez que se muda a eclesiologia e o rito, se precisa fazer novos livros litúrgicos. Então, nós tivemos a primeira edição do Missal Romano, que é o ritual que vai trazer as normas, né, as rubricas próprias do rito. Como era algo muito novo, logo esse missal já foi substituído, porque quando se começava a celebrar, havia algumas falhas, algumas lacunas, e aí foi publicada a segunda edição típica do Missal Romano, que é a que nós utilizamos até hoje. Anos utilizando esse rito, vai mudando a mentalidade, e nós vamos vendo outras lacunas, né, que vai se adaptando de acordo com o tempo. Então, o Papa São João Paulo II, ele publica em latim a terceira edição típica do Missal Romano. Então, é o mesmo livro, porém, com alguns acréscimos, algumas correções. E então, ele pede que todas as conferências episcopais traduzam esse missal para a língua vernácula de cada país. Então, foi um trabalho de 20 anos, né, em que a CETEL, que é a Comissão Episcopal de Tradução dos Livros Litúrgicos, traduziram para o Brasil. E aí tinha o trabalho de fazer toda a ilustração, a curadoria de imagens para esse livro, tendo em vista que é um livro que tem uma dignidade. Depois da Bíblia, depois dos Evangelhos, é o livro mais importante. Então, a arte dignifica. E então, a comissão de liturgia começou a pensar, que arte? Quem que nós vamos contratar para ilustrar o missal? E aí, né, quem? Né? Vamos contratar alguém vivo? Como que vai ser? Né? Claro que não dá para contratar ninguém morto, né? E aí, então, se pensou, por que não aproveitar as imagens do Cláudio Pastro, uma vez que no santuário ele pensou essa arte litúrgica, ele pensou todos os tempos litúrgicos, então, por que não fazer essa homenagem a ele? Né? Faleceu tão jovem, né? Mas deixou a sua contribuição. Então, ao invés da gente contratar um artista agora, pegar essas imagens de lá, e uma vez que esse livro vai estar no Brasil todo, vai estar utilizado em todas as comunidades, a mais longínqua, então, conversamos com o santuário e eles nos cederam os croquis, as imagens originais. Né? Então, aquilo que o Eduardo falava, que ele fazia o desenho, né, e levava, e a partir daí ia começar a pensar a obra de arte. Assim também, todos os azulejos que estão lá eram aquarelas, desenhos feitos à mão, aquarela. Então, nós digitalizamos tudo isso, editamos essas imagens, e são essas imagens que estão ilustrando a terceira edição típica do Missal Romano, que na sexta-feira passada começou já a ser distribuído, né, para todo o Brasil. Então, é um missal bonito, digno, e que vai ajudar a essa educação, né, para o gosto pela arte sacra moderna, pós-Concílio Vaticano II. O Padre Tiago falava de um livro litúrgico, né, que nós utilizamos para a missa. Eduardo, apareceu ali na imagem um objeto litúrgico também, que é o cálice, né? E você fez um cálice para o Papa Francisco, ele aparece aí um dourado, acho que fez um prata também, e ele foi cheio de especulações assim, devido ao tamanho do cálice, né? Eu queria que você falasse um pouquinho por que um cálice tão grande, né? Virou até um pouco de piada, mas se você reparar, ele na mão do Papa, ele parece grande, mas em cima de um altar com 3 metros de largura, ele não está grande. Tá? Quando ele fez a peça desse tamanho, eu falei, Cláudio, está muito grande.
Eu e mais tantas pessoas falaram, está muito grande. Não, precisa ser grande. Pelo motivo, pelo altar, pela cerimônia. E assim ele bateu o pé, bateu o pé, bateu o pé e ficou o cálice. Tá? E tem um pouco a ver, acho que, com essa questão também da eclesiologia, que o padre Tiago falava, né? De uma ideia agora de uma igreja em que todos podem beber, né? Como era na igreja primitiva, né? Se o padre Tiago pudesse falar um pouquinho também para a gente. Sem dúvida. É que antigamente todos bebiam do mesmo cálice. Então era um cálice um pouco mais baixo, mas com a boca larga, porque todos bebiam e passavam de boca em boca para fazer a comunhão, né? Uma vez que a igreja foi perdendo essa eclesiologia da comunidade celebrante e focando numa igreja apenas hierárquica, só o padre comungava, só o padre bebia. Então, se só um bebe, a boca do cálice foi afunilando, né? E o Cláudio Pastro tinha um pouquinho essa ideia, né? Dessa ideia do pós-concílio, que toda a comunidade comunga, toda a comunidade bebe. Então, ali, na concelebração com o Papa, tinham muitos padres, muita gente. Então, ele precisava mostrar que a comunidade inteira precisa beber ao redor desse cálice, né? Se alimentar do corpo e sangue do Senhor. Por isso, não é uma patena apenas para a hóstia do padre, mas uma grande prato para que possa caber o pão para todos, né? Um grande cálice para que todos pudessem comungar, né, desse cálice, né? Então, um pouquinho também a teologia que está por detrás dos objetos litúrgicos. Temos pergunta, André? Oi, gente, obrigada. A gente fica tão concentrado e vocês estão falando. Gente, obrigada. A gente já estava falando para o Pondé da mística, né, aqui, que a gente fica tão concentrado na arte, nas falas de vocês, que, enfim, né, a gente podia ficar aqui mais um tempão. Mas vamos para as perguntas. E aí eu vou fazer, fiquem à vontade, para quem quiser responder, tá? Não sei se vai dar tempo de fazer tudo, mas vamos lá. A arte sacra pode ser estudada por todos, de todas as religiões? Já começaram a falar sobre isso, mas essa pergunta, quem não é católico ou cristão vai ter a dimensão da sua importância? Eu acho que eu posso responder por causa do grupo, né? Por favor. O nosso grupo não exige a religião católica para que a pessoa ingresse no grupo, né? Não existe isso. As pessoas são muito seduzidas pela beleza da arte, né? Mas não necessariamente. Só contando uma experiência interessante, quando eu dava o curso no COGEAI, eu tive um padre que fez curso, mas alguns pastores protestantes. Eu lembro de um batista, de um presbiteriano, de um evangélico, que fizeram em diferentes. Então, isso não tem a ver, não. E, diga-se de passagem, era um curso de muito sucesso. Lembrávamos aqui nos bastidores, não é? Enfim, as obras, especialmente sobre os túmulos, são consideradas arte sacra? Porque, se visitamos cemitérios antigos, podemos observar essas obras, algumas se referindo à própria morte ou à pessoa que partiu. Qual é a opinião de vocês? O que vocês acham? Não é considerado propriamente uma arte sacra, uma vez que não é uma arte litúrgica, né, para o culto, mas é uma arte religiosa que transmite também uma piedade, a devoção. Porém, quando nós pegamos as artes dos túmulos da igreja primitiva, de fato eram artes litúrgicas, né, porque ali se transmitia de fato a fé celebrada. Então você tinha toda uma catequese na ressurreição que se dava. No Brasil, como eu disse, nós já começamos a construir, fazer arte a partir do Concílio de Trento, então você tem muito mais uma arte piedosa, da devoção, muito mais do que uma arte sacra do ponto de vista litúrgico, celebrativo. Perfeito. Pois não? Não, é interessante, porque na hora dessa pergunta, pensei, puxa, mas a arte da igreja começou lá no subsolo, né, onde todo mundo tinha medo de ir, porque existia a estatuária greco-romana, né, que era uma arte para ser vista, pública, né, e a arte da igreja nasce ali, no lugar da morte, porque a morte
não é mais a morte. Cristo venceu a morte, a ressurreição. Então, era uma arte alegre. Então, essa arte era. Agora, pegando nós temos, eu gosto de falar uma coisa para vocês estranha, eu gosto de visitar cemitério onde tem aqueles túmulos bonitos, porque eu vejo a arte ali. Aqui no Labô, todos, né, praticamente somos estranhos por essas razões. Eu né, gosto. Isso é gente, uma coisa que desde tranquilo. criança eu acostumei, porque família de italianos gosta de limpar o túmulo, aquelas coisas e tal. Então eu aprendi a ter esse olhar da beleza ali, naquele lugar da morte, né? Muita gente se espanta, não quer ir, tem medo. Preconceito esse eu não tenho, porque realmente eu aprendi de pequena, muito pequena, a ver essa beleza no lugar da morte. Porque para quem é cristão, para quem tem a morte é uma passagem, né? Existe a ressurreição. Perfeito. Aliás, eu gostaria de lembrar que estamos há algum tempo querendo fazer uma viagem guiada para Aparecida, não é mesmo, pessoal? Estamos querendo, né? Aqui já temos um ônibus completo, praticamente. Eu estou falando isso para a Vilma há tempos, então fica aqui o compromisso gravado, né, de que vamos fazer uma visita, por favor, com todos vocês, né? Enfim, né? Gente, estou brincando, mas não estou. Como vocês entendem criticamente a representação artística de Jesus como um personagem branco, enquanto este era do Oriente Médio? Que é uma questão que eu acredito que sempre vem. Como vocês entendem a continuidade dessa representação ao longo do tempo? Visto que a Igreja Católica e suas práticas religiosas no Brasil foram extremamente sincréticas, principalmente no período da colonização, onde vocês enxergariam o legado de culturas diferentes, né, indígenas, afrodescendentes, na arte sacra contemporânea brasileira? Responder? Bom, fiquem à vontade. O Cristo loiro de olhos azuis é o Cristo europeu do Renascimento, né? Porque antes ele era do Oriente Médio mesmo. Se a gente pegar os ícones, as primeiras imagens, as imagens do primeiro milênio, quando eu falo de arte bizantina, arte românica, ele não é loiro de olhos azuis, né? Nem Nossa Senhora também. Eles são... Agora, a outra parte, o que era? Espera aí. Da representação contínua. Tá. Na arte contemporânea, por exemplo, Cláudio Pastro coloca traços das raças que permeiam o Brasil. Perfeito. O nosso país é de multietnia, né? Então, a gente vê traços, tem até artigos que eu já escrevi sobre isso. Você observa e você nota. Agora, o Padre Tiago tem uma experiência de enculturação aqui no Brasil, né? Uma das riquezas da arte sacra contemporânea é, de fato, essa enculturação. Então, quando nós falamos em enculturação, porque até então se celebrava só em latim, né? Então, às vezes o povo nem se entendia. Então, a primeira forma de enculturar é traduzir os rituais para a língua vernácula de cada país. Então, essa foi a primeira grande enculturação que o concílio permitiu. Mas depois ele vai dizer também dessa arte que deve se enculturar de acordo com cada realidade, né? Então, por exemplo, você pega Cláudio Pastro na cúpula de Aparecida e vai colocar os anjos, né, com as diversas etnias ali, né? Então, por exemplo, se você vai pegar as ruínas jesuíticas em São Miguel das Missões, você vai ver os santos todos com olhar indígena. Então, a fé, ela se encultura muito fácil. Então, vamos lembrar Nossa Senhora de Guadalupe, que apareceu no manto, né, de Juan Diego, né, enculturada mesmo com aquela raça e etc., né? Aqui em São Paulo nós temos o Artesanato Costa, que é uma empresa de imaginária, e é bonito que eles fazem o Menino Jesus Negro, e eles importam isso para o continente africano e outros países, né? Então, a arte sacra nos ajuda a superar esse Jesus de olho azul, porque até então era a Europa que investia em arte e acabava exportando isso para nós. E agora, então, nós também podemos traduzir isso. Eu tive uma experiência bonita, que eu fui em São Gabriel da Cachoeira,
que é a maior diocese que nós temos no Brasil e a maior diocese indígena. Lá são 23 etnias. Então, imagina um bispo, né, que tem que falar pelo menos uma saudação em cada língua, né, porque quando ele chega nas comunidades, né, para falar. E aí o núncio apostólico, que é o representante do Papa no Brasil, foi visitar essa diocese e a comunidade Yanomami pedia que eles queriam uma igreja para eles, né, uma igreja. E aí eu fui com um arquiteto e o Papa, então, ouvindo esse testemunho do núncio, disse, eu vou patrocinar essa igreja para os Yanomamis. E aí, então, eu fui com um arquiteto para a gente conversar e dizer o que eles queriam, né, como que seria essa igreja. E aí eles diziam, nós queremos uma igreja alta, que lembre o Pico da Neblina, que é a montanha mais alta e é visível dali onde eles moram, porque para eles é onde moram os antepassados. E aí eles queriam, então, uma igreja alta e com uma abertura no meio para que os antepassados pudessem vir celebrar com eles, né? Então, nós pegamos isso e falamos, vamos fazer uma enculturação disso, né? Então, os antepassados vir celebrar a comunhão dos santos, né? É a ressurreição que nós celebramos. E aí pensamos toda uma igreja a partir daí, onde teríamos um Cristo Pantocrator feito com sementes, em que eles iriam na floresta recolher as diversas sementes para fazer, né? Então, e aí eles diziam que eles queriam anjos, mas com asas de araras, tucanos e etc., né? Então, ficou um projeto maravilhoso, né? E que em breve será desenvolvido lá. Então, a arte sacra permite isso. Não tem mais aquela norma, mas ela se permite enculturar. A próxima pergunta, eu acho que eu já sei a resposta, mas vou fazer assim mesmo. Li em um artigo recente, ou enfim, li recentemente, que Cláudio Pastro foi considerado e ainda é considerado o Michelangelo brasileiro. E aí gostaria de saber a opinião de todos. Eduardo, começa. Mas eu sou suspeito. Então, todo mundo aqui é suspeito, então vamos lá. Eu trabalhei muito tempo com ele, a capacidade dele, ele era fácil de criar. Se tivesse algum problema construtivo, qualquer coisa, ele mudava tudo na hora, pegava o lápis, né, não usava caneta, não usava nada, era lápis, ainda nem lapiseira, e ia lá e desenhava e criava. Sabe, uma mente realmente diferente do que normalmente eu, pelo menos, costumo ver, né? Muito, muito rápido mesmo. Maria. Ele era genial, né? Genial, eu sou suspeita para falar, mas o Cláudio, acho que Michelangelo não, porque assim, eu me criei fora do acadêmico e cresci muito na formação com os ícones, né, da iconografia, então eu posso dizer que é um Andrei Rublev da atualidade, né? Então é um iconógrafo da atualidade, né? Víamos assim que a gente não podia chamar nada de ícone. Hoje a gente pode chamar de iconografia, sim, né? Só não é bizantina, é contemporânea. Então o Cláudio, ele é aquele que abriu as portas dentro desse país, com essa arte que tem movimento, que vive o momento presente, né, com essa genialidade dele de criar sem romper, de deixar algo leve, moderno, sem ser pesado, sem, sabe? Você vai numa igreja bizantina, tem um ar mais pesado, né, carregado, de suas cores, de suas formas e simbologias. Ele, com essa leveza, ele colocou um peso simbólico. Assim, é extraordinário, sem romper. Eu acho lindo. Por favor. Sobre o Michelangelo, eu achei que você ia falar sobre... Foi um jornalista da Folha que escreveu isso, foi um título de um artigo, né? E ele fez uma reportagem sobre Aparecida, e ele escreveu lá que Cláudio Pastro era o Michelangelo brasileiro. Agora, esse ano, eu estou muito feliz de estar aqui fazendo esse Labor Arena, Arena Labor, porque ele faria
dia 16 de outubro. Ele falava para mim 15 de outubro, depois só é 16 de outubro. Agora eu não sei. Lá no Mosteiro da Paz está 15 de outubro. Enfim, ele faria 75 anos, né? E foi muito cedo, né? Então, acho que esse encontro que nós estamos tendo também é para relembrar o Cláudio, para que a memória dele não se perca, né? E ele deixa um grande legado aqui também. Mas se a gente puder elogiar como Michelangelo, sim. Agora, sabe que ele gostava mais do Teófano grego? O professor do Rublev, né? Ele falava isso também. Perfeito. Uma pergunta muito interessante. Como a arte sacra e litúrgica está sendo comunicada nos meios digitais? Será que teremos uma arte sacra digital? Bom, como comunicação, nas redes sociais, etc., isso nós já temos, né? Nós temos muitos artistas. Eu trabalho na editora, na Edições CNBB, então nós já temos muitos artistas desenhando mesmo já diretamente no computador, às vezes faz a base, mas depois faz todo o acabamento. Então nós temos alguns livros, né, que já são pensados assim. Agora, quando nós pensamos no digital, nós pensamos muitas vezes naquilo que é um pouco artificial, né, que não é aquilo que o padre Diego dizia, né, do verdadeiro, do material. Então eu não posso, por exemplo, imprimir uma imagem e simplesmente colocar lá um banner, um adesivo, né? Então a gente precisa daquilo que é verdadeiro, de preferência as tintas ainda com as cores, com pigmentos e etc., né? Então não dá para colocar, tem que ser vidro de verdade, não dá para colocar plástico, não dá para colocar o falso, né? Então eu acho que do ponto de vista da comunicação, das mídias digitais, sim, mas para o espaço celebrativo nós precisamos daquilo que é o verdadeiro da arte mesmo, não simplesmente cópia ou imitação. Mais alguém para falar da arte sacra digital? Maria. Então, a arte digital ela tem uma conotação mais de ilustração, né? Então, ela tem o seu papel, né? Mas a arte litúrgica ela não é assim. Ela serve à liturgia. Então, da mesma forma que os elementos é uma arte também, como que o Eduardo faz, precisa da matéria-prima, né? Então, a iconografia, a arte sacra, ela precisa, mesmo sendo moderna, ela precisa também contemplar a matéria-prima, aquilo que dura. Porque você não faz uma igreja para daqui a pouco demolir e fazer de novo, né? Então, você usa pedra, você usa metal de verdade, então tudo lembrando que é para permanecer, para durar, tendo essa simbologia da eternidade, porque nós celebramos a eternidade, a Páscoa, aquilo que é eterno. Então, aqui é só uma passagem. Então, lembrar que também existe essa simbologia até no material. Perfeito. Aproveitando que a Maria falou, o padre Tiago falou e também que o Eduardo falou sobre o ouro, os pigmentos. Tem um padre da igreja, São Basílio Magno, que ele dizia o seguinte, que na criação Deus colocou, porque Deus criou e viu que era belo, né? Deus criou e viu que era bom. Está no livro do Gênesis, né? Capítulo 1 e 2. Então, tudo que ele criou tem como se fosse um DNA dele. E com a queda, a matéria também foi, o mundo animal, vegetal, também com a queda, com a escolha errada do homem, que foi escolher a árvore, que era uma coisa, ao invés de escolher, de olhar para Deus, que era a fonte da vida. O que acontece? O homem, a partir da vinda do Cristo, isso falando de arte também, né? Ele tem o dever de transfigurar também a matéria. Então, isso é muito interessante quando a gente fala do artista sacro, porque por que ele usa esses materiais nobres? Por que se usa pedra no mosaico, por exemplo? Porque a pedra é uma coisa morta, é algo que tinha vida e se endureceu, petrificou. Então, é uma forma de dar vida à morte também. Isso é o homem que faz quando ele faz um mosaico. Perfeito.
Retomando uma questão que a Maria colocou, o que é, na opinião de vocês, feio, mas bonito? Então, essa expressão ficou, né? Ótima. Então, foi uma experiência que eu tive de olhar os ícones. Quem teve a oportunidade de conhecer o ícone bizantino, os mais antigos mesmo, rachado lá, sem muita coloração, até perdida a pigmentação, porque a pigmentação, com o tempo, ela vai escurecendo, né? Então, muitos acham que os ícones são morenos, mas não são. Ela foi escurecendo com o tempo. E voltando para a transfiguração, ela é trazida do escuro para o claro. Ninguém faz sombra no ícone. Você traz o claro. Aí você pinta todo de escuro para mostrar que nós viemos da terra e somos transfigurados com Cristo. Por isso que nós pintamos os santos com auréola e etc. E falando desse feio, pela minha visão ainda e a minha imaginação ainda perdida na estética, né? Daquele que é bonita é o do renascentismo e assim vai. Eu achava feio por isso, no primeiro olhar, mas a partir de que eu ia observando e tendo uma experiência, porque é incrível, você participa de uma... Eu estava participando de uma liturgia, a liturgia diária, como é que chama? A liturgia que os padres rezam? Liturgia das Horas, dentro de uma capela religiosa, e eu estava olhando, estava de frente, né, sem saber, de frente de um ícone de Nossa Senhora, e eu dizia, meu Deus, é feio, assim, né? E eu tinha 11 anos de idade. E eu disse assim, meu, feio, né? Mas de repente eu disse, mas feio é bonito, né? E aquilo foi me roubando, me cativando, de repente, aquele olhar, eu já não olhava mais para a estética, né? Aquele olhar, ele olhava para mim. Então, eu comecei a entender que a beleza é a verdade, e a beleza é estar no encontro. Então, a partir de que eu tenho um encontro pessoal com Deus, né, eu encontro a minha verdade. Então, ela é muito profunda. No começo, você não tem essa explicação que eu estou te dando agora. Claro. Né? Mas depois de muito tempo a gente vai tendo uma clareza e o fiel vai tendo essa clareza diante de uma imagem. Tem uma dimensão da beleza que é pascal, né, Maria? Se você pudesse falar um pouquinho sobre essa dimensão de uma beleza pascal, de uma realidade transfigurada, né? Porque se a gente olhar, por exemplo, uma mãe junto lá da cabeceira de uma criança, do filho que está sofrendo, é um sofrimento, a gente poderia dizer que seria algo feio, mas ao mesmo tempo é bonito porque é pascal, né? Exato. Há uma transformação ali, né? Exato. Já falou tudo, Já falou. Tem os textos, né, da beleza pascal e de tudo mais em offlates.com. Por favor, leiam os textos né, do grupo e tudo mais. A arte, de uma certa maneira, pode significar, como a professora Vilma colocou, algo que se vê inúmeras vezes e sempre nos surpreendemos? Sim, porque a arte sacra, ela tem uma... Como ela é litúrgica, então ela é a palavra de Deus em imagem, né? Então, a palavra de Deus, você vê um versículo da Bíblia, um versículo só. Você hoje lê, daqui a um ano, lê de novo. Você interpreta de outra maneira, porque ela sempre está em movimento e ela sempre está viva, porque é Deus falando, né? Então, assim, a imagem é da mesma forma. Então, se eu tenho um ícone ali que fala sobre, a gente está falando sempre de transfiguração, né? Mas vamos lá, de Jesus ressuscitado que desce à mansão dos mortos, né? Que desce aos infernos, vamos dizer assim. É algo que é muito antigo esse ícone, essa interpretação da palavra. Então, você vê hoje, você foca o seu olhar num detalhe, né? Daqui a uns dias você vê outro detalhe e aquilo vai te tocando e vai falando. Então, Deus fala. Em relação a você mesmo, né, Maria? Você é pessoal. Um dia você tem 15 anos e vê isso, você outro dia com 30 anos vê a mesma coisa e se surpreende porque você mudou também. E é interessante porque, mesmo que você vá na missa,
né? Vamos dizer, eu vou na missa hoje de manhã, são as mesmas leituras. Eu vou no meio-dia, são as mesmas leituras. E eu vou no final do dia, a mesma coisa. Só que ela me toca de maneiras diferentes. E eu vou vendo de maneiras diferentes. Mas mesmo que eu esteja num momento comunitário, que é a celebração eucarística, ela é comunitária, né? Então, mas ela é pessoal. Certo? Certo? Eu gostaria muito de agradecer todos vocês. Gostaria de agradecer Padre Tiago, Maria, Eduardo, Vilma, Padre Diego, queridos, por estarem aqui com a gente. Enfim, uma delícia sempre. E queria lembrar todos que o nosso Arena Labô é um evento que acontece todas as primeiras segundas do mês. E o próximo, a gente se encontra no dia... e agradecer ao Jackson, que também ficou nas imagens. Muito obrigada, meu querido. Agradecer ao grupo que está aqui presente, de Arte Sacra Contemporânea. E dizer que o nosso próximo encontro será no dia 2 de outubro, às 19 horas, para falarmos sobre o que é o homem. Com o professor Andrei Venturini Martins, Ricardo Mantovani. Conto com vocês. Muito obrigada e até a próxima, gente.